Bom dia a todos e todas. Vamos dar sequência agora para um painel de debate que eu acho fantástico o tema. Nós vamos falar um pouquinho sobre as inovações que têm ocorrido nas favelas e nas periferias das zonas rurais, das zonas urbanas. E um fato curioso é que a maioria das inovações elas surgem nas periferias dos sistemas, né? Eu quis trazer alguns slides para provocá-los um pouco para a reflexão e para a gente aquecer um pouco a conversa. Podemos colocar aqui, por favor? Então vamos falar das versões brasileiras da inovação social nessas periferias e nas favelas. E aí, de repente, da noite para o dia, o morador de favela virou a nova classe média brasileira, né? A nova classe C, né? Medido pelo consumo. E aí eu me inspiro muito no Sérgio Vasque, quando ele diz que classe C é classe C de cultura, é classe C de correria. Você anda pelo morro, você anda na comunidade, o cara está correndo para cima e para baixo. E aí, como é que você está? Ah, estou no corre. Tentando lutar, ou como muitos projetos que envolvem jovens, está brigando ali para botar um botijão de gás para dentro de casa, né? E esse cara ele não pode se dar ao luxo de quebrar a sua startup. O brasileiro tem essa coisa de ser um sevirólogo, né? Do se vira. Qualquer coisa que acontece com a gente sabe se virar. A gente busca soluções da forma mais criativa, da forma mais rápida, né? Ou até mesmo através da gambiarra. Isso é genial, é uma das maiores ciências que a gente tem no Brasil e que a gente não valoriza. E aqui eu evoco a Jane Jacobs, que tem um livro poderoso para a gente entender sobre redes, morte e vida nas grandes cidades. E a Jane Jacobs traz uma coisa muito interessante que a gente vem perdendo nas grandes cidades, nos grandes polos dessas grandes cidades, mas a gente ainda vê nas periferias, que é a relação de confiança, em que você muitas vezes sai de casa e deixa a chave lá na quitanda. E depois o seu filho, quando chegar da escola, ele vai pegar a chave lá com o quitandeiro, ou com o açougue, e etc. Quanto a gente está perdendo dessa relação de confiança? E como a Chris falou aqui, um dos segredos do microcrédito está aí, na base. Esta base. É a relação de confiança, de que o cara vai pegar crédito e a comunidade audita este crédito. Não deveríamos discutir somente os 20 centavos neste exato momento. Não deveria ser a discussão só sobre a qualidade do transporte público ou os custos do transporte público. Mas eu acredito que a gente deveria discutir a descentralização das nossas cidades, a descentralização do nosso país. Por que as coisas devem ficar concentradas? A gente está aqui, num bom exemplo. Berrini cada vez mais inflada e não preparada, não planejada para isto. A Paulista, o centro da cidade, enquanto que essa cidade ela é gigante. Olha o mar de oportunidades que a gente tem aí, nessas periferias. Ao invés do cara levar 4 horas para chegar no trabalho, 4 horas ele poderia estar empreendendo nessa localidade. E é disso que a gente quer falar. Então, por isso eu queria convidar aqui para o palco, primeiro, o anfitrião deste painel, que é o Anderson França, do qual tenho um grande respeito e um carinho enorme, que é um empreendedorzaço da Dharma Agência, do Funkio, da Universidade da Correria. A gente sempre troca muitas figurinhas. Quero chamar aqui também ao palco os painelistas, a Aline Rodrigues, do Periferia em Movimento, Luiz Henrique Nascimento, da SPOC, Observatório de Favelas, o Joaquim Melo, do Palmas Lab, do Banco Palmas, o Alexandre de Maio,
Catraca Livre, dos jovens Alconscientes. E queria chamar também a nossa insider das redes sociais, a San Shiraishi. Dinho, a bola está contigo. Boa conversa. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão desde 9 horas aqui no Teatro Vivo, em São Paulo, acompanhando o Social Good Brasil. Obrigado a você que está nas redes sociais e na internet. Você pode mandar sua pergunta do Brasil todo, do mundo todo, pela hashtag Social Good Brasil ou Social Good BR, hashtag Social Good BR. Manda a sua ideia, a sua reflexão, a sua dúvida, seu questionamento, a sua reclamação, o seu oi, e a gente vai ler, eu e Sam, a gente vai ler e vai acrescentar o nosso painel aqui. Fique à vontade. Eu queria apresentar os nossos painelistas aqui. A Aline, que é da periferia, o Luiz. Na verdade, eu queria que vocês me ajudassem com uma coisa, ao invés de eu falar deles. Quem está conectado aí no Twitter, levanta o seu gadget. Todo mundo que está aí conectado, Twitter ou Facebook. Ok. Vocês vão fazer uma coisa agora. A periferia é barulhenta. Vocês vão colocar assim em letras de caixa alta: a periferia está no palco. Hashtag Social Good BR. Um salve aí para a periferia que está no palco. Queria agradecer a galera do Social Good, porque eu estou aqui hoje, porque eu estava aí na internet ano passado, em Florianópolis. E eu vi um debate acontecer e eu fui pelo Twitter, usando essa hashtag que vocês estão usando agora, para dizer que a periferia está no palco. Eu me incluí no debate. E um ano depois, tem gente aqui da perifa, de vários lugares do Brasil, participando desse painel. Eu queria reforçar a pergunta principal, em cima da qual a gente vai trabalhar hoje. A pergunta é: quais são as versões genuinamente brasileiras da inovação social nas periferias e favelas do nosso país? O tema é: em busca de uma versão brasileira da inovação social, é visível a emergência de inovações nas periferias e favelas que surgem da criatividade e da correria do cotidiano. Como estão melhorando o nosso país e contribuindo para uma trajetória de inovação com soluções para os nossos principais problemas sociais? Bom, eu vou comentar por 5 minutos e me apresentar a vocês e falar de como talvez eu tenha contribuído para esse processo. E depois eu vou deixar que cada um dos nossos painelistas tenha 5 minutos para que se apresente e também fale um pouco sobre esse tema. Enquanto isso, você pode ir bombardeando a gente pelas redes sociais, que eu gosto muito. Depois disso, num formato aquário, que nós já fizemos agora há pouco, se você está no Teatro Vivo, pode subir aqui, pegar o microfone e, de forma objetiva, colocar sua pergunta. Ok? Estamos combinados? Bom, na linha do que o Luiz acabou de falar, eu estou no bairro de Santa Cecília, eu sou carioca, de Madureira, e venho para São Paulo, fico um pouco assustado com tudo que acontece aqui. Cada vez que eu venho aqui é mais gente, é mais trem, é mais metrô. Quer dizer, mentira, é sempre o mesmo trem, é sempre o mesmo metrô, mas é mais gente. É possível perceber isso, porque cada vez que eu entro nos vagões está cada vez mais apertado, né? E eu dei azar de comprar esse negócio grande, porque todo mundo tem um pequenininho, então todo mundo consegue se atualizar, e eu dentro do trem, se tiro isso, as pessoas me batem. Não cabe isso aqui e eu no trem. Eu estava lendo hoje de manhã um artigo da Carta Capital, e esse artigo é escrito por Juliana Dias, e ela reforça ainda mais a pergunta e o tema que está fritando a minha cabeça desde quando eu cheguei em São Paulo, na sexta-feira. Eu dei uma palestra na Hub, dei uma ontem na SPM, amanhã eu estou na Fiesp, e a gente está discutindo exatamente isso. A periferia, a própria periferia se articulando para falar de inovação social. Sem mediadores, sem nada. A periferia se organizando para falar. E a pergunta que eu reforço, junto com a pergunta quais são os modelos genuinamente brasileiros, a pergunta que eu faço para vocês é: inovação social, ok.
Mas inovação para quem? Para minha empresa, para minha conta corrente, para minha ONG ou para a periferia? Essa é a primeira pergunta que eu acho que a gente precisa fazer. Nós não somos os Estados Unidos, não somos a Dinamarca, não somos a Alemanha. Nós temos uma segregação social e econômica muito complexa que a gente agora decidiu definir de classes por letras que vão de A mais a E. Bom, nesse artigo do Carta Capital, ela propõe 2 questionamentos. Eu queria compartilhar com vocês. Por que no Brasil, a Juliana, essa repórter, algumas pessoas têm direito de usufruir da cidade, enquanto outras apenas vivem para enfrentá-la, num esforço diário pela sobrevivência? O Brasil tem a imagem de ser cordial, amante da diversidade, da igualdade, mas ainda permanece essencialmente escravocrata e segregacionista. Ela segue o texto e ela fala de um fenômeno que ela tem estudado, que é o fenômeno do quadrante sudoeste. Vocês já ouviram falar disso? Pessoal aqui de São Paulo? Ok, quem é de São Paulo aqui? Levanta a mão. Eu vou trazer uma informação que para mim foi relevante. Como carioca, eu acredito que para vocês que estão aqui hoje talvez seja muito relevante. Tem um fenômeno chamado quadrante sudoeste, que engloba os bairros de Pinheiro, Vila Madalena, Jardins, Vila Olímpia, entre outros. Eu acredito que esse aqui também, que o Luiz acabou de falar, que são bairros que estão se inflando, são bairros onde a qualidade de serviços e shoppings e prédios e condomínios e é um chão muito caro. E boa parte das pessoas estão migrando para essa região para trabalhar. E essas pessoas vêm de outros bairros e muitas vêm da Zona Sul e de outros lugares. Não é preciso ser um especialista em São Paulo, eu estou estudando isso há mais ou menos 3 horas para entender que isso é uma verdade. As pessoas gastam 2 horas, no mínimo, para chegar nessa região. Então, o que a Jane Jacobs fala, desde 61, quando ela começa a questionar as grandes cidades, uma das fontes que ela pega e que, para mim, como carioca, faz muito sentido, é Le Corbusier. Já ouviram falar de Le Corbusier? Ele, junto com Niemeyer, desenharam o então Ministério da Educação. Engraçado que Le Corbusier ele trabalha o traço de forma muito poética, né? Porque ele olhou a cidade do Rio de Janeiro, e aí quando ele olha aquela cidade integrada com as montanhas, a praia, aquela coisa linda, ele então desenha a curva. E aí Niemeyer, que já gostava da curva, encontra um companheiro de arquitetura para aprimorar o seu pensamento. Na cabeça deles, a cidade seria uma cidade maravilhosa, mas que, na verdade, o que nós temos no Rio não é uma cidade maravilhosa. Mas, como diz um deputado do Rio de Janeiro chamado Marcelo Freixo, o que nós temos, na verdade, é um cenário maravilhoso para uma cidade. O Rio de Janeiro passa hoje por problemas seríssimos de integração, seja de mobilidade, transporte público, transporte alternativo, e também essa questão que foi levantada pelo Luiz. Se a gente está construindo uma cidade integrada, por que a periferia não é vista como um ator importante na contribuição desse processo social e econômico? Por que nós sempre temos um comportamento civilizatório com a periferia de dizer nós temos uma solução incrível, porque nós viemos de Stanford, porque nós estudamos em Harvard ou em Columbia, ou porque nós temos um pós-doc na GV, e estamos aqui hoje para dizer para vocês como vocês devem usar a nossa caravela. A gente estacionou a nossa caravela ali, ela vai ficar ali, e estamos aqui para dizer para vocês como vocês vão usar esse espelho e esse pente. E desconsideramos os saberes da periferia. Saberes de inovação, saberes de gestão de projeto. A periferia sabe gerir projetos. Termino a minha fala e vou reforçar a pergunta para eles. Cada um deles vai colocar a sua visão, falando um pouco do que eu faço. Eu comecei uma iniciativa há 2 anos atrás chamada Dharma. E hoje eu trabalho em 6 braços diferentes. Comunicação. A Dharma é essencialmente uma agência de comunicação. Eu abri no Complexo da Maré e eu abri sem ter uma sede. Então eu abri e fui para a rua. Fiquei andando dentro da favela, dizendo, ok,
Agora eu quero fazer uma agência de publicidade dentro da favela. Mas não tinha uma sede. Anos depois, a gente abriu uma outra iniciativa com uma agência de São Paulo chamada Flag, e essa agência fica aqui na Berrini, Flag e Cubo, e a gente abriu uma iniciativa chamada Funk You, que trabalha cadeias produtivas do funk carioca. Depois eu abri a Universidade da Correria, que é um projeto de educação, que em 3 meses pega uma pessoa e coloca essa pessoa e o seu projeto na rua, funcionando. Pelo menos esse é o nosso objetivo. A gente tem um projeto que foi lançado na Uaira, aqui próximo, uma iniciativa também da Fundação Telefônica, chamado Outcast, que é a alfabetização para crianças e adolescentes em linguagem de programação. A gente tem uma iniciativa de arquitetura e design chamada WikiHouse, que são impressões de casas, imprimir casas sustentáveis e com recursos que possam ser compartilhados de forma inteligente. E, por fim, nós temos um processo, um trabalho de consultoria. Tudo isso nasceu na periferia. Isso não nasceu dentro de uma incubadora da Endeavor. A Endeavor hoje acelera a gente. Mas quando a Endeavor chegou, já era um... e fizemos o primeiro TEDx numa favela no mundo, que virou um case global, com R$3.000. E o Fernando Henrique foi lá falar. Engajamos todo mundo em fazer um TED global, um TEDx numa favela, levando um ex-presidente só com R$3.000. Isso para nós foi realmente inovador, inclusive dentro da rede do TED. Muito obrigado. A pergunta que eu deixo é: inovação para quem? Eu passo a bola para a Aline, reforçando a nossa pergunta principal. Quais são, na sua visão, na sua leitura, no seu dia a dia, na sua trajetória, no seu fazer, ou o que você tem enxergado no seu dia a dia, de versões genuinamente brasileiras de inovação social sendo realizadas na periferia e na favela? Aline, posso dar só um corte? Não sei se eu estou com o que funcionando. Oi, tá. Bom dia, gente, tudo bem? Eu vou dar um corte porque o pessoal que está na internet também merece um pouco de destaque. A gente não conseguiu falar deles até agora, então eu vou dar uma pausazinha e vou falar. Eu me sinto um pouco periferia, tá? Eu não sou de periferia, mas eu cresci no interior. E eu acho que o interior, num país como o Brasil, que as distâncias são tão grandes e ainda falta tanto desenvolvimento e falta conectar as regiões, é sim periferia. A gente tem que ficar muito feliz quando a periferia, que é o interior, aparece, tá? E eu estou muito contente que hoje a gente esteve em Trending Topics no Twitter. Quero contar para vocês, precisamos festejar. Estivemos no geral, acho que em 2º ou 3º lugar, no meio da manhã. Estivemos no Rio, em Guarulhos, que é muito periferia aqui de São Paulo, mas a gente esteve também em Goiânia. Eu fiquei feliz, porque a gente chegar bem no meio do Brasil, não é nem Brasília, é para aplaudir, ficar muito feliz. Pessoal do Twitter, por favor, continuem, apareçam, tá? #SocialGoodBR, mandem as considerações, que eu estou aqui só acompanhando vocês, tá? Obrigado, desculpa. Posso falar em pé? Acho que eu fico mais... legal. Só me adaptando aqui ao cenário. Primeiramente, agradecer a oportunidade de ter uma mesa, uma composição da periferia nesse evento. Faz todo sentido, porque quando a gente fala do social, a gente sempre pensa de quem não é favorecido aí na história, não tem os devidos acessos às tecnologias, às inovações. Então, é um prazer estar aqui e compor, ser selecionado para isso. Represento aqui o Periferia em Movimento, sou a Aline Rodrigues, mas tenho um representante lá no fundo, que agora está tirando a minha foto, mas o Thiago Borges, que é tão responsável quanto eu por estar aqui, por tudo que foi desenvolvido. E colocar a foto dele aqui, que nem todo mundo consegue enxergar. Então, hoje estamos à frente, os dois, do Periferia em Movimento, um coletivo de comunicação. Antes de explicar melhor sobre ele, vou contar para vocês como é que ele surgiu, rapidamente, que eu sei que eu tenho 5 minutos. Somos jornalistas, nos encontramos na universidade, e, por morarmos sempre na periferia,
nos incomodávamos, porque as grandes mídias não retratavam, pelo menos não na sua totalidade, a periferia. Reconhecemos que tem um lado negativo, da escassez de recursos, da violência, mas quem está perto, quem vive na periferia, sabe que tem uma riqueza, foi tratado aqui, foi trazido, tem uma grande cultura, e aí só uma correção, não é uma cultura, são culturas periféricas. Quando o Luiz trouxe a classe C, é uma preocupação mesmo nossa de colocarem a gente num bolo só, numa definição só, num perfil. E nós sabemos que não é só isso. Então, eu trouxe alguns dados que reforçam o que eu estou falando. Só em São Paulo, cidade de São Paulo, e é uma média, esse número já aumentou, são 9.000 coletivos culturais. Quando eu falo coletivos culturais, as ONGs não estão nesses dados. Tá, e aí, muito além do hip-hop, tem muita ação de música, teatro, literatura. Quando eu falo de literatura, são 90 saraus, uma média, porque quase todo dia surge um novo. Então, são 90 saraus literários, 2.500 obras literárias, títulos. Esse é um representante da periferia, né, o Buzo, que hoje está na grande mídia, aí, trazendo a nossa versão da história também. E ele é responsável por uma livraria especializada, né, Suburbano Convicto, que traz as nossas obras exclusivamente. E aí alguns exemplos de obras e de autores, né, e são diversos. Quando eu falo que eu agradeço estar aqui, eu estou representando um mundo de gente que faz alguma coisa. Tem alguns exemplos de comunicadores aqui como eu, e são milhares de outros. Então, aqui alguns exemplos. São 40 rodas de samba espalhadas pela cidade de São Paulo, lembrando que esses dados são só da cidade. E o Periferia em Movimento nessa história? Qual é o nosso papel como comunicador, formados em jornalismo? Esse é um coletivo de comunicação então nós retratamos a periferia, para a periferia. Lógico que o mundo, né? Estamos na internet e a gente acessa o mundo, né? A gente leva a informação para o mundo, mas a nossa prioridade é se fazer entender, levar a mensagem para a periferia, e, a partir dela, estamos lá, retratando não a distância, né? Com um olhar supondo algo, mas vivendo isso, estando do lado, olhando no olho e entendendo para retratar depois. Então, é o que a gente traz, que é uma cobertura diferenciada mesmo. Alguns exemplos de ações que a gente já divulgou no nosso site. São mais de 200.000 pessoas impactadas pelo nosso trabalho. E aqui, esse número aqui já está desatualizado, porque quando eu mandei a apresentação, né, era o número que eu tinha, de 133.000 acessos no nosso site. No Twitter, 680 seguidores. No Facebook, uma média de 2.500 fãs. Mas a gente fica feliz, por um lado, com esses dados, e, por outro, a gente sabe que ainda não é o suficiente. E, quando eu olho para os colegas aqui à mesa, diferente de uma lógica de mercado, eu não olho para eles como concorrentes, porque todos fazemos comunicação, não é? Eu olho como parceiros, como alguém que está num lugar que nós, Periferia em Movimento, não alcançamos, e que eles estão lá para representar, né, a nossa necessidade de comunicar, de divulgar o que a periferia faz. Então, só alguns dados: são 60 milhões de pessoas vivendo na periferia urbana, trazendo o exemplo da periferia rural, enfim, do interior. Só no Brasil, periferia urbana são 60 milhões, em São Paulo, 8,4 milhões. Então, tem muita gente. Periferia em Movimento não consegue retratar tudo isso, falar com cada uma dessas pessoas, e aí a gente conta com diversas outras ações. E, reconhecendo isso também, Periferia em Movimento, além de produzir conteúdo, a gente enxerga que é preciso passar para frente essa ação.
E investimos em formação, né? Um exemplo aqui de uma sala de aula na oficina de cinema amador que nós produzimos, mas temos a oficina de repórter da quebrada que tem sido desenvolvida. Estamos nas universidades falando também desse olhar para a periferia mais cuidadoso, né? Mais respeitando essa cultura que existe nela. E eu quero convidá-los a experimentar esse olhar próximo. Porque quando eu falo de dentro para dentro, uma comunicação de dentro para dentro, fala assim, poxa, mas eu não estou na periferia, como é que eu vou ter isso? O convite é que vocês venham, né? Experimentem ultrapassar as barreiras colocadas pela sociedade, que cada um está no seu canto, né? Que assim como nós da periferia exploramos outros espaços para trabalhar, né, o exemplo do Anderson aqui, do Dinho, de nos deslocarmos para o trabalho por 2 horas, 3 horas de trem, metrô, ônibus, que o convite é que as pessoas façam o caminho contrário com a gente também. E aí uma mensagem final, que é o que a gente gosta de defender, do Renan Inquérito, né? Se a história é nossa, deixa que nós conta, né? Então, que a gente traga a nossa versão da história, que nós tenhamos esse espaço mesmo, dessa aproximação, de não ser incluídos, mas contribuir com a construção dessa inovação, dessa revolução tecnológica da sociedade. É isso que eu queria trazer para vocês. Estou disponível depois para uma conversa. Obrigada. Seguindo aqui, para a gente conseguir ter tempo de falar com todo mundo, esse é o Luiz, da Escola Popular de Comunicação Crítica, do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro. Luiz, reforçando a nossa pergunta, como no seu fazer, no fazer da Observatório, do SPOC, você observa a inovação social acontecendo nas favelas? Vamos lá. Bom dia. Eu estou tremendo, não é de nervoso, não é de frio, tá, gente? Tá difícil aqui. Né? Mas assim, eu vou abrir mão de uma parte do tempo da inovação que eu trouxe para falar da inovação que vocês precisam fazer, que é a inovação sobre o olhar que se tem sobre a favela. Se a gente não mudar as representações que existem sobre a favela, a gente não muda a cidade. Né? A gente não vai ter a paz, que tudo aqui, esse discurso da paz, não sei o quê. Então, isso não muda se não mudar o olhar sobre a favela. O que a gente está trazendo aí são fotos dos fotógrafos populares, do Imagem do Povo e da Escola de Comunicação Crítica, que é para vocês, para ajudar aí a gente a dar um F5 na visão que vocês têm. Por quê? Porque a representação das favelas, ela é, sobretudo, estigmatizante, é um mantra que se repete. Né? Então, o que a favela é? Ela é carente. Porque a população carente, o jovem carente, né? É violento, é sujo, é precário, né? Enquanto a gente, na verdade, afirma que a favela é potente, é criativa, é solidária. A favela tem coisas na favela que tem em outros lugares. A criança carente, mas a criança que está cheia de gadgets aí e os pais não dão atenção, ela é o quê? Então, isso tem em todo lugar. Né? É preciso também mudar o paradigma atual agora de que a favela é o novo Eldorado das marcas. A classe C está consumindo e tal, vamos lá. Então, você subestima o capital, o potencial empreendedor da favela. Quem trabalha com inovação social, e tal, o pessoal do Yunus, sempre dá um exemplo não lembro que país que foi, do iogurte. Um país lá, um lugar, uma comunidade de Bangladesh, que as crianças estavam com pouca nutrição, faltava ferro, zinco, sei lá o quê, a Danone chegou lá e vamos dar o iogurte, vamos fazer uma economia ali e tal, não sei o quê. Eu acho o seguinte, que bacana, mas se isso não gerasse lucro operacional ou exposição de marca, as crianças iam continuar sem os seus nutrientes. O problema ali não era uma cadeia de economia baseada no iogurte. A inovação ali era vaca. Faltava vaca. Se alguma marca, alguém se interessasse em colocar vaca ali, as pessoas não iam precisar de uma inovação vinda de fora. Então, essas quebras de paradigma, eu acho que é o que eu gostaria de trazer aqui. Eu acho que o que tem que inovar é a visão que a cidade tem sobre as periferias. Essa é a primeira coisa. Inclusive, há muito tempo atrás,
um grande jornal do Rio estampou uma manchete que dizia o seguinte: menor assalta criança em porta de escola. Então, quando é o filho da classe média, é adolescente. Quando é o filho da favela, é menor. Então, por favor, parem de dizer isso. De dizer que o menor é carente. Aquele jovem é potente. Então, temos que mudar o paradigma. E favela é cidade. Aí vou entrar aqui na nossa praia, que é o Observatório de Favelas. O Observatório de Favelas é uma organização que pesquisa, critica e propõe políticas públicas e outras tecnologias que podem gerar impacto social. Esse é o que eu tenho que falar toda vez que eu me apresento. Mas o que a gente quer é um negócio perigosíssimo, que é a república. A gente quer a república e ponto. Isonomia de direitos. Né? A gente parar de confundir privilégio com direito. Então, é uma organização que desenvolve uma série de políticas que são exemplares e que a gente acha que pode ganhar escala. A gente já teve algumas experiências de coisas que a gente foi tocando e aí o governo pega e toca, como Conexão de Saberes, que hoje que a gente inventou e hoje é uma política do MEC, o Programa de Redução da Violência Letal de Crianças e Adolescentes, que é tocado junto com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, junto com a Unicef, e uma série de outras ações. A nossa inovação é querer produzir intelectuais na favela. É uma instituição criada por os primeiros universitários favelados e que depois se transformou num lugar de pesquisa bastante criterioso. Então, o que a gente quer, através dos cursos de fotografia, de publicidade, o curso que a gente tem preparatório para mestrado e doutorado para morador de favela, em todas as linguagens possíveis, a gente quer criar intelectuais de favela. Né? Estou aqui com a minha colinha. Né? Aí eu vou falar sobre a SPOC, em especial a Escola Popular de Comunicação Crítica, uma escola que existe desde 2005, a gente ganhou ano passado o prêmio da CUFA, o prêmio ANUD, melhor projeto de favela do Brasil. A gente tem orgulho de dizer que a gente tem uma parceria estratégica com a Petrobras, que crê num projeto que beneficia uma quantidade, entre aspas, pequena de jovens, são 180 por ano, mas que sabem que, e aí é que é onde entra nossa brincadeira, que a gente é fermento. A gente forma ativistas, a gente forma realizadores de favela que têm um impacto muito grande nos seus territórios. E aí, quando a gente foi fazer o curso, vamos dar um F5 no nosso curso aqui, e a gente pensou vídeo, curso de vídeo tem um monte de gente que faz, muito bem, por sinal, não vou disputar isso aí, dentro dessa linha que você falou. Curso de jornalismo tem outros e tal. Que tipo de formação a gente pode oferecer que vai disputar o subjetivo, o afetivo, que vai disputar o campo do desejo? Né? A fotografia, por exemplo, que também fala sobre isso, a gente tem um curso Imagem do Povo, que é um dos melhores cursos de fotografia do Brasil. Não é porque eu estou dizendo, não, muita gente diz isso. É um curso completo, denso, 1 ano. Então, a pergunta que a gente fez o seguinte: que tipo de formação? E a gente escolheu a publicidade. A gente se arvorou a discutir a publicidade, só que a gente hackeou ela, a gente blasfemou a publicidade e criou o que a gente chama de publicidade afirmativa, que surfa nos conceitos iniciais das ações afirmativas. Então, em vez de publicidade para o pobre, a gente faz a publicidade do pobre. A gente hackeia a publicidade, vê o que tem ali que pode servir para a gente, e a gente tenta responder 3 perguntas para encerrar aqui minha fala. Primeira pergunta é se a favela pode criar a sua própria representação, o próprio discurso sobre si mesmo, e se essa narrativa pode enfrentar essa narrativa do coitadismo. A segunda é se a favela pode identificar os seus próprios problemas de comunicação. Sempre com esse papo de que vai vir alguém de fora, eu sou iluminado e eu vou lá ajudar os coitadinhos da favela. Não, se eles... E aí a gente tem aula de planejamento, de marketing, de uma série de coisas... E eles começam a identificar e resolver os seus problemas, mesmo buscando parcerias de fora. E a terceira, que é como é que essas experiências podem ser sustentáveis, como é que o morador de favela pode viver de comunicação. Tem aqui a Márcia, está por aí, ela é fotógrafa, ela é do Imagem do Povo, e é aluna também do audiovisual do nosso curso. Então, como é que esses caras podem viver de comunicação? Eu já ganhei jardineiro, já ganhei padeiro para ser fotógrafo, realizador de vídeo, já perdi fotógrafo para ser segurança de supermercado. Então, essa é a disputa que a gente tem hoje aqui. O objetivo da gente é disputar o sentido da cidade. É uma organização que disputa o sentido da cidade.
nas políticas públicas. A gente tem um pé no Estado, tem um pé na rua. E o que a gente quer é isso, que é uma coisa que... esse convite que eu peço para vocês refletirem. República. Obrigado. Joaquim, é um prazer te conhecer, Joaquim. Prazer meu. Oh, maravilha, Joaquim. Coisa boa. Brother. Deus é mais. Joaquim, mete bala. Diz para nós. Diz para nós. Meu povo, eu sou lá do Ceará. Estou me tremendo de frio e de nervoso, né? Sabe que quando me convidaram para esse evento, Social Good, o inglês meu, que é uma maravilha, lá do Ceará, imagina, né? Eu disse, estão de sacanagem comigo, porque tirando o Word, eu não entendo mais nada de informática, de coisa, né? Mas vai, pode ser que dê certo, tá? Eu vim, estou aqui. É só 5 minutos, né? Pra você ver, estou enganando vocês, não tenho nada para falar, enfim. Mas eu vou contar para vocês uma coisa que no Ceará tem uma piada que eu gosto muito, e hoje de manhãzinha cedo eu entendi que não era piada. Que lá diz assim, que paulista é um povo privilegiado, é o único povo do mundo que consegue enxergar o ar que respira. Não é que é verdade? Tava de manhã uma maravilha. Meu povo, sou lá do Conjunto Palmeira, uma puta de uma favela em Fortaleza, muito braba, que hoje descobri uma coisa, tem um cavaleiro que é do Palmeira também, o Azier, só tem um defeito, ele é espanhol, mas Deus tem misericórdia, trouxe ele para cá, enfim. O Conjunto Palmeiras, eu estou olhando para cá, porque eu tenho televisão, geralmente quem trabalha com data show, a gente dá palestra assim, né? Mas como hoje tem um aqui assim, eu posso olhar para cá. Ele surgiu de uma grande inovação. O pessoal muito inteligente, muito sabido, muito empreendedor, resolveram criar a beira-mar de Fortaleza, os hotéis, aquelas praias bonitas, uma grande inovação para o turismo, e lascou a gente. Empurrou a gente para o final do mundo, numa região que só tinha mato e lama, e a misericórdia de Deus, numa desgraça terrível que vocês vão ver agora. Aí eu estou sem o meu bichinho. É que a mulher me aperreou tanto por esse PowerPoint, olha, que eu estava para mandar o PowerPoint eu ficar. Ela disse, mande o PowerPoint, mande o PowerPoint, manda o PowerPoint, você não vai poder mexer no PowerPoint. Você não vai mexer no PowerPoint, mas PowerPoint são nós, que eu pensei que ela mexer de lá, né? Eu sei que domingo de madrugada eu falei para ela, o PowerPoint não cabe, é 19 MB. Ela disse, mande pelo Dropbox, eu digo, eu chupei ontem. Pense numa putaria que foi isso. Olha aí, bateram o papo. Foi bem. Se não funcionar, não me peça ajuda não. Vamos chamar alguém aqui, porque eu não sei não. Isso é tecnologia Social Good. Aí é o Conjunto Palmeiras, para onde jogaram a gente. O que é inovar nesse contexto? Como é que a gente inova nesse contexto? Qual é a grande inovação ter impacto nesse contexto? A nossa grande inovação foi organizar a comunidade, organizar o povo da comunidade para reivindicar os seus direitos. Olhe a esculhambação que era aquele bairro. E superar a sua própria pobreza. Isso é coisa fundamental. Numa situação dessa, a maior inovação é a vida. É as pessoas poderem ter vida e poderem se organizarem concretamente e lutar pelos seus direitos. Então, a primeira grande inovação do Conjunto Palmeiras foi a gente ter organizado a comunidade em regime de mutirão, a gente ter tido... Desculpe aí, viu, gente? Pronto. E o que é fundamental, foi um processo de 30 anos, onde o povo se organizou, a gente ensinou o povo a lutar, a ter consciência dos seus direitos, aí a grande contribuição que eu vi agora aqui do companheiro, e também, fundamentalmente, não ficar só reclamando, botar as mãos na massa e construir o seu próprio bairro. O Conjunto Palmeiras foi um bairro construído por nós, com muito orgulho, através de mutirão. Tudo que vocês veem lá, tudo, a casa, a creche, o asfalto, a drenagem, foi construído por nós, pelos moradores do bairro. E nós estamos aqui hoje, contando essa história, pegando aí a carona, não é porque a gente é bonito, porque a gente é rico, porque a gente estudou muito, é que nós construímos um próprio bairro com a nossa própria mão. Então, a grande inovação na humanidade, quando você está em bolsão de miséria, é colocar isso na cabeça das pessoas. Nós somos possíveis. Através de nossa organização, através de nossa luta, através de nossas mãos,
construir o nosso próprio destino. Ora, mudar nossa vida, gerar riqueza, superar a pobreza. Se essa favela, tão empreendedora, com uma extraordinária capacidade empreendedora, isso é um grande aprendizado. Na periferia, existe não malandros, nem gente que se acostumou com Bolsa Família, mas existe uma extraordinária capacidade empreendedora. Se existe essa capacidade empreendedora, existe uma extraordinária capacidade de inovação. Portanto, o grande desafio hoje não é inovar para vender para a base da pirâmide, para vender para os pobres. É ensinar os pobres a inovar e criar soluções tecnológicas, porque você está, ao mesmo tempo, criando inovação e gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento. É bom para todo mundo. É bom para a grande empresa que criou, é bom para os pobres que aprenderam, é bom para quem comprou, é bom para quem vendeu. Pois esse bairro que se urbanizou durante 30 anos, criou uma grande... Olha o bairro hoje, né? Já bastante legal. Essa foi a grande inovação. O PowerPoint tudo quebrado, não tem nenhum problema. Então, a grande inovação nossa foi ter construído um bairro através de um processo de luta, de organização e de empreendedorismo da comunidade. Vou terminar, que o tempo aqui faltou 1 minuto só. E há 15 anos atrás, depois que a gente urbanizou o bairro, nós criamos nosso próprio banco. Nós somos o primeiro banco comunitário do Brasil, Banco Palmas, na comunidade do Conjunto Palmeiras. Hoje somos 103 espalhados pelo Brasil. E a grande inovação desse banco faz tudo. Seguro de vida, poupança, conta corrente, crédito. Mas a grande inovação é que ele equilibrou o crédito e o consumo local. A gente tem nossa própria moeda, que são os Palmas, não vou poder explicar isso agora porque eu quero chegar na Palmas Lab, e nós temos crédito para a produção também. A gente descobriu uma coisa fantástica. Nós somos 40 mil habitantes, basta a gente comprar e vender um para o outro, que a gente resolve nossos problemas. Então, esse banco comunitário estimula as pessoas a acreditarem no seu extraordinário poder transformador. Nesse paradigma da economia solidária. Nós produzimos, temos várias empresas, aqui, por exemplo, fazer o merchandising em 30 segundos, que é a Palma Fashion, é a minha grife. Vou ficar em pé, você que está me vendo de longe, ó, se quiser comprar, viu? Está vendo aqui. Muito bem. Palma Fashion. Para dizer o seguinte... Nós podemos criar nossa própria empresa. Precisa de tecnologia? Precisa, mas nós podemos produzir. Não é trazer uma empresa para vender lá. Então, hoje, através da nossa moeda social, que são os Palmas, os nossos microseguros, nosso cartão de crédito, toda a nossa linha de crédito, a gente tem um banco local, que é o Banco Palmas, produzindo e vendendo na comunidade. Eu prometo que eu termino com 30 segundos. Vamos criar agora o grande banco chamado Banco da Periferia, que é um conglomerado de vários bancos comunitários, com gestão centralizada, atendendo 3 milhões de pessoas na periferia de Fortaleza. Então, estamos avançando muito nessa escala. Para criar tudo isso, precisa de tecnologia, e tecnologia de ponta, inovação tecnológica. Para isso, nós criamos o Palmas Lab, que nesse encontro aprendi que o nome está errado, né? Pelme Lab, aqui não chama Palmas, não. Não, Palmas Lab, aqui chama-se Palmas Lab. Lá em Fortaleza é Palmas Lab. Mas, enfim. Acabei de mudar o nome do Palmas, fica meio uma putaria aí, tudo é sei. Então, o Palmas Lab, ele tem 3 características. É um laboratório de inovação dentro da comunidade, dentro do Banco Palmas. O que foi essa inovação? Primeiro, ele é um laboratório incubadora de jovens da própria comunidade. A comunidade é dona do laboratório, dona que vai dar propriedade e do conhecimento. Não adianta eu levar conhecimento para a comunidade externa e a comunidade não se apropriar desse conhecimento. Então, nós temos programadores, temos técnicos de ponta, estamos criando vários aplicativos. Ele capacita e cria aplicativos que ajudam a entender a economia. Então, tem aplicativo de celular que trabalha o diagnóstico socioeconômico, montando, através de celular, montando as cadeias produtivas, o que é que todo mundo produz, o que é que consome, o que é que falta consumir, o que é que falta produzir. Temos um aplicativo que faz opinião pública, o que é que você pensa do banco, quais são as sugestões, o que é que está bom, o que é que está ruim, simultaneamente. Tem aplicativo que faz o diagnóstico socioeconômico do empreendimento, como é que está o capital de giro, como é que está o estoque, tudo criado na própria comunidade, ensinando os jovens a fazer isso, ajudando o comerciante, ajudando a economia local, reorganizando a economia, nessa perspectiva da economia solidária que é que nós acreditamos.
Não podemos alimentar nem a inovação, nem a tecnologia, nem o mundo para a sociedade do mercado que pensa que a única saída é disputar, concorrer, quebrar um ao outro, que a gente chama da economia Big Brother, né? E o mundo está vendo aí onde aquele que mata mais é o grande campeão. Então, o mundo está vendo o que é que deu esse mundo todo. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Dá para fazer negócios? Dá. Isso é um banco, gera negócio, isso é um laboratório. A gente faz diagnóstico socioeconômico de qualquer empresa, de qualquer empreendimento, de qualquer situação. Mais uma comunidade, todo mundo ganha, todo mundo se usufrui, e tudo isso ajuda a criar um mundo melhor, mais justo, igual, porque o grande problema, a diferença da palavra pobreza não é riqueza, é igualdade. Então, terminaria aqui com essa frase dizendo: a inovação, a tecnologia, os novos momentos tecnológicos têm principalmente garantir acesso e promover a igualdade, a distribuição e não o acúmulo. Muito obrigado. Boa tarde, bom dia, não sei já, é hora do almoço. Muito legal estar aqui com bastante gente, com projetos incríveis. Eu vi que o Luiz pôs o Sérgio Vaz ali como referência, né? E acho que inovação passa um pouco por isso. Há 14 anos atrás, eu estava fazendo... Eu gostava muito de hip-hop aqui em São Paulo e via que a Folha, vários veículos não retratavam bem o hip-hop, não retratavam bem a periferia. E eu resolvi criar uma revista de hip-hop para a gente ter um espaço, para a gente poder mostrar o nosso trabalho, para a gente poder estar ali na banca disputando com a Veja, pôr alguém de periferia numa capa de revista na banca, né? E, nesse começo, eu encontrava o Sérgio Vaz no... Eu fiz a primeira matéria da Cooperifa e encontrar o Sérgio Vaz pedindo um espacinho num show de rap para poder falar sobre poesia, falar sobre o projeto dele, que depois virou a Cooperifa e hoje inspira tanta gente. E acho que isso é um pouco de inovação, né? A inovação acho que está muito nisso que todo mundo aqui falou, é ter as pessoas da periferia como atores, né? Ter o pessoal da periferia, essa inteligência, essa tecnologia social que tem na periferia desenvolvida, muitas vezes fica lá, e ter esses atores trabalhando em projetos. Acho que a grande inovação realmente passa por as pessoas da periferia serem atuantes nesses projetos, em tudo que é feito para ela e nem só para ela, né? Um cara da periferia pode pensar uma solução para o centro, como vice-versa, mas eu acho que sempre o olhar da periferia não pode ser ignorado quando se pensa em política pública, que é um objetivo da expansão de qualquer política social. E aí, pensando, né, no questionamento também da inovação, eu trabalho lá em Heliópolis, né, um dos projetos que eu faço é em Heliópolis, e lá tem uma ETEC. Há muito tempo tinha um terreno abandonado, e aí finalmente fizeram a ETEC, depois de muitos anos de briga e tal. E 90% dos alunos da ETEC não são de Heliópolis, são de outros lugares. Por quê? Fizeram a ETEC, mas não tem a escola de base para os alunos conseguirem entrar na ETEC. Então, isso, como a maioria dos centros culturais aqui em São Paulo, do governo, é sempre pensado de fora, né, de fora para dentro. E não fizeram a parte né, que se tivesse alguém na periferia ali, com certeza ia detectar esse problema e tentar solucionar. Então, inovação, acho que passa muito isso. A grande inovação é ter mais gente de periferia realmente pensando nas soluções. Até o momento, né, até pouco tempo atrás, sempre vem de cima para baixo. E a gente viu as soluções que temos, né, o caos que vivemos. Eu vou falar de 2 projetos que eu faço hoje em dia, que é o Jovens ao Conscientes, em Heliópolis. A gente tinha e o Catraca Livre, que tem o Cultura de Ponta. O Catraca Livre, eu comecei a trabalhar nele... no começo, ele é uma ideia do Gilberto de Menstein, né? Ele tinha uma ideia de levar a informação do que tem de graça na cidade
E bem no começo, quando tinha 1 ano de projeto, eu fui convidado para participar, né? Ele fez uma matéria comigo sobre um dos projetos e ele queria alguém que tivesse esse olhar de periferia, porque o grande objetivo do Catraca é mostrar o que tem de graça, tornar a cidade mais acessível. E, infelizmente, ainda, né, o tamanho que era o site na época, a gente só conseguia cobrir a parte central, onde tem assessoria de imprensa, onde tudo chega mais fácil a informação. E eu vim para fazer matéria sobre a periferia, mostrar, né, que dos 9.000 coletivos culturais aqui em São Paulo, tem muita coisa legal acontecendo na periferia. A gente passou muito tempo tentando cobrir a periferia, sem muito recurso, o site começou a crescer. E aí a gente, em parceria com o AfroReg, lançamos o Cultura de Ponta. Então, tem o Catraca Livre, que a gente cobre a cidade, e a gente tem uma equipe de pessoas da periferia que também cobrem a periferia, divulgam os eventos, e a gente conseguiu reforçar a nossa agenda, levar mais informações, e dar esse espaço que, muitas vezes, o evento da periferia não tem uma assessoria de imprensa, não tem uma estrutura, então ele faz, mas não consegue divulgar. Então, a gente quer dar visibilidade para isso, então a gente pensou que como a tecnologia podia, né, ajudar as pessoas a viverem melhor na cidade, então o Catraca Livre, além dos eventos, traz onde você arranja um remédio de graça, onde tem uma atividade física gratuita. A ideia é mesmo que a gente tente aproximar, né, as pessoas da cidade. Mas a gente sabe que na periferia a gente, né, percebe, porque o pessoal não usa tanto o Catraca Livre ou não usa tantos equipamentos culturais. Porque é essa mudança de mentalidade, né? O Estado está sempre falando para ele que ele não tem direito, que a polícia só vai lá quando tem um problema, não tem escola. Então, quando se tem um equipamento cultural, ele ainda acha que não é para ele, né? Então, todo esse trabalho de comunicação que a gente faz é muito visando que as pessoas usem mais a cidade. Aqui é um exemplo de uma matéria que a gente cobre. E hoje a gente criou a rede, está lançando a rede Catraca Livre, então hoje qualquer um pode entrar no Catraca, fazer seu login, divulgar seu evento. A gente conseguiu desenvolver um aplicativo para iPhone, temos um aplicativo no Facebook, então a gente consegue mandar. Hoje o Catraca tem no Facebook 2 milhões de fãs, 130 mil acessos por dia. Então, qualquer um pode criar ali o seu post, a sua matéria, divulgar seu evento no site. E a gente está indo agora para as 12 cidades da Copa também com essa mesma ideia. E um outro trabalho que eu faço é em Heliópolis. Heliópolis existia um problema que era o consumo do álcool por menores, né? Aqui em São Paulo tem um estudo que no Brasil, né, também no geral, acho que se estende muito para o Brasil inteiro, que as crianças começam a beber com 10 anos de idade, 11 anos de idade, é o período que as crianças começam a beber, um problema social muito grave. E aí queriam que a gente arranjasse a solução para isso, né? Deram essa missão e juntou eu, o DJ Reginaldo de Heliópolis e mais a UNAS, que é uma organização de Heliópolis, e deu para a gente, a gente tem esse problema, a gente tem uma proposta de tentar solucionar isso, ou criar algum tipo de solução, e deixaram a gente livre para criar. O DJ Reginaldo já tinha uma atividade que ele tinha começado, que é a Balada Black, que era uma festa sem bebida. Então a gente começou a usar essa ideia do hip-hop, de ter uma festa no centro cultural, sem bebida, para falar do problema do álcool. E a gente juntou uma turma de 20 adolescentes, que eu dou aula sobre tecnologia, como fazer site, como fazer aplicativo, como fazer uma videoreportagem. E a gente pegou esses 20 jovens e falou, a gente tem essas ideias aqui, o que vocês querem fazer? E demos na mão deles, eles pegaram a ideia da Balada Black e eles mesmos desenvolveram, desde a divulgação, a criação de fly, toda a parte de estrutura e divulgação e execução mesmo, ir lá, tocar, cuidar da festa, acabar a festa, limpar. E aí a Balada Black virou a grande referência do projeto, né? A gente está há mais de 4 anos fazendo ela todo mês, mais de 1.000 pessoas vão na Balada Black. O governo, quando quis endurecer a lei seca, queria um braço de educação e se inspirou no nosso projeto. Ele foi testado em 27 escolas o ano passado, foi muito bem. O Alckmin promete que até o fim do ano, começo do ano que vem, ele vira uma política pública para o Estado e vai para 5.000 escolas.
que nada mais é que criar uma opção de diversão na periferia para essa molecada de 14 a 18 anos, que hoje só tem o baile funk, né? Heliópolis tem 120 mil habitantes. Recentemente tem várias matérias na TV falando como a polícia está querendo parar o baile funk lá. E não tem nenhum outro lugar para as pessoas se divertirem se divertirem com cuidado, se divertirem com segurança, se divertirem sem estar exposto, geralmente, o que os bailes funks aqui em São Paulo são. Então, a ideia deu muito certo e a gente conseguiu que a ideia fosse escalonável, né? Então, já tem balada black em vários lugares do país, aqui em São Paulo mesmo já fizeram algumas. Então, a gente segue essa linha da política, né, de tecnologia social que ela estava falando na palestra anterior, de identificar o problema, criar uma solução e escalonar, né? Estamos quase passando a barreira, né, de conseguir escalonar, que é muito, muito gratificante. Outra coisa que a gente usou nesse problema do álcool, que era falar um pouco mais sobre o tema, né? Então a gente tem uma outra atividade que é o game de responsa, que a gente usa jogos de videogame para falar sobre o álcool. E, enfim, esse trabalho na Heliópolis, a gente conseguiu romper essa barreira de criar uma tecnologia social e conseguir escalonar ela de uma forma que nem a gente esperava, e muito porque as pessoas, mesmo a gente que está ali trabalhando, deixamos a comunidade ajudar a criar a solução, ajudar a fazer. Então, a gente não chegou com nada pronto. A gente chegou, a gente tem aqui um projeto, eu como tinha algum conhecimento técnico de fazer site, aplicativo, Photoshop, eu levei isso para eles e eles criaram, né? Então, acho que a gente passa na inovação muito por instrumentalizar a periferia para que ela crie suas soluções. Obrigado. Beleza. Bom. Eu tenho números de Twitter. Internet, vou ter que pedir licença, gente, que ele esquece que o pessoal do Twitter existe. A periferia da internet não existe, Prudinho. É porque na internet só tem a nuvem. É lá que a gente se encontra. Ipanema não tem nenhum significado. A gente consegue juntar todo mundo na internet, graças a Deus. Por falar em periferia, está acontecendo um fenômeno de periferia bem interessante com a gente no Twitter. A Bruna e a Carol pediram para a gente explicar na internet, mas eu vou explicar aqui também. Vocês estão vendo ali que tem um lugar, uma TV, que mostra, né, as menções. E aí tem vários tweets de ganhe seguidores. Vocês notaram? Não sei se alguém está perto, consegue enxergar. É porque a gente está nos Trending Topics e daí o pessoal quer aproveitar o viral da gente para ganhar seguidores. Esse é o maior sinal de que a gente está indo bem. Está alcançando muita gente hoje. Não é um sinal tão positivo, mas é um sinal. De números, ao meio-dia, já é 12h20, ao meio-dia a gente tinha mais de 1.000 menções, a hashtag, por 429 usuários, e a gente estimava um alcance de 4,5 milhões de pessoas. É um alcance bruto. Tem um grupo de periferia que eu queria só mencionar que está aqui, porque tem muito a ver com esse ano. A Cris Guimarães, do Protesto Materno, ela veio do Rio de Janeiro para cá hoje, está aqui presente só para acompanhar, veio por conta própria e tal. E o Protesto Materno é um pouco periferia, porque surgiu que o movimento vem para a rua, mas são mães que não conseguem sair de casa. Então, assim, a Cris falou antes que se você é uma mãe que fica em casa, mesmo assim você pode fazer alguma coisa. E elas são um exemplo de pessoas que fizeram alguma coisa, mesmo parecendo que elas não iam poder fazer nada. Por favor. Oi? Oi, eu sou a Amanda, do Greenpeace aqui do Brasil. E uma das campanhas que o Greenpeace tem hoje é de mobilidade urbana. E uma das premissas de um bom plano de mobilidade urbana para uma cidade é a participação efetiva da população nesse plano. E o que a gente vem acompanhando é que isso não existe. Você vê planos de mobilidade, de urbanismo em favelas, em comunidades carentes, você vê que a galera pega o governo pega uma comunidade pacificada, bota um teleférico e aí está incluído. Agora todo mundo móvel, todo mundo consegue descer de teleférico, está ótimo. E não é isso. Na verdade, realmente
ouvir essas pessoas é necessário, ouvir as necessidades, ouvir como elas querem se deslocar e para onde elas querem se deslocar é muito importante. O que vocês acham que ainda falta para o governo querer ouvir essas pessoas? Porque eu ainda sinto que se fala muito tem que ser participativo, mas nunca é de fato. Como que vocês veem isso? Isso, estou falando de mobilidade urbana, mas é um exemplo. Existem outros programas e problemas que eu vejo que se fala muito em participação, de inclusão das pessoas na solução, mas fica sempre no discurso e nunca realmente fica na solução. Como vocês veem isso? Eu acho muito que passa por aquilo de não ter realmente pessoas da periferia no comando ou na parte de direção, né? Às vezes fica só no discurso, que é muito bonito falar de integração, mas eu acho que passa muito por não ter gente ali no comando que vai estar sempre lembrando da importância, que vai estar realmente preocupado com isso, né? Acho que tem uma... Tá? Bom, então, tem um... Está funcionando, pode falar. Alô? Acho que é bem concordo que tem uma questão de que quem faz não utiliza. Não está funcionando. Não me ouve? Eu sabia que não estava funcionando. Agora sim. Oba. Tem essa questão, né? Quem faz não usa. E aí nós temos ônibus que eu tenho o privilégio de ser um pouco alta, né? Tem uma altura um pouco maior e eu consigo alcançar lá no ferro do ônibus lá em cima. Mas são tantos outros e outras que não conseguem usar esse recurso da segurança, de quando o ônibus frear, ele não parar lá na frente. Estou dando um pequeno exemplo, mas até para quem fez a pergunta, né, não é só mobilidade. Estou dando um exemplo de mobilidade, de como é que eu me desloco, né, para os locais. Então, esse detalhe a estrutura, como é que é feita. Como é que... Então, um alerta para esses pequenos detalhes mesmo, de ouvir quem utiliza. Faz sentido? Faz sentido uma estação em tal lugar ou em outro, né? Como é que... Não perguntam. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu queria dizer que eu vim fazer a pergunta antes dela fazer. Eu estava esperando já, mas tem tudo a ver. Meu nome é Bruno Aracati, eu sou fundador do Colab. Não sei se quem já conhece, o Colab é uma rede social voltada para a cidadania, que faz com que a voz das pessoas cheguem aos governos, principalmente os governos municipais. Então, a gente faz essa ponte, a gente faz essa conexão do cidadão com o poder público. E um dos grandes pontos que a gente tem assim na nossa cabeça é justamente essa coisa do como você faz para que as pessoas que estão na favela, que estão na periferia, que não necessariamente têm acesso a um smartphone ou que não necessariamente têm acesso à internet dentro de casa, como é que faz para ela falar o que ela pensa e ela participar. Né? Então, a minha pergunta é um pouco do dela, né? Como se vocês têm essa maneira de fazer essa ponte e, ao mesmo tempo, de fazer uma proposta, porque eu tenho um projeto guardado de levar essa participação, fazer parcerias, talvez com lan houses dentro de periferias, para que a gente coloque lá dentro o aplicativo ou na home do navegador, o Colab, para que as pessoas das favelas e das periferias, ao acessar ali aquele computador, possam falar, opinar sobre a cidade da mesma forma como as outras pessoas que têm um smartphone podem se conectar também. Então, deixa eu só falar um pouco sobre a outra pergunta também, sobre a questão da mobilidade, vou um pouco na sua linha. Enquanto você não tiver políticas republicanas, onde essas pessoas não só são ouvidas, também um pouco em função do que ele falou, mas elas fazem parte do processo constituinte,
as coisas vão seguir um outro ritmo, outro caminho. A gente vê no Rio hoje, quer dizer, aqui em São Paulo, as periferias e o centro são muito bem delimitados, diferente do Rio, onde você tem as periferias nas periferias, mas você tem também misturado no centro. E aí os moradores não são ouvidos, você tem um teleférico que as pessoas não querem, a cidade do Rio está ficando cada vez mais para turista. Eu não moro numa favela, mas onde eu moro, eu não posso comprar pão 8 horas da manhã porque não tem padaria, só tem bar para turista. Então, o que acontece lá acontece radicalmente em outros lugares, onde a política de remoções começa a criar uma cidade cada vez mais privatizada. Eu tenho lugares... A cidade está virando estradas que nos levam entre o trabalho, a faculdade, o shopping e a casa de volta. Então, por isso que eu falei antes, na disputa de cidade, por uma cidade mais pública. Né? E as pessoas precisam ser ouvidas. Você precisa dar poder para essas pessoas. Por isso, inclusive, que o Observatório de Favelas, agora, entre novembro e dezembro, vai realizar um seminário internacional de mobilidade, patrocinado por uma empresa de tecnologia de mobilidade lá de Portugal. Então, a gente quer levar essa discussão mais a sério. Né? E com relação à questão tecnológica, ela é sempre muito bem-vinda, essa proposta que você colocou aí. E aí, assim, desculpa, a minha fala vai ser sempre um pouco mais provocativa, mas o Observatório vai criar em 2018 a primeira universidade numa favela. Não é uma universidade para favelados, é uma universidade para a cidade, só que ela fica na favela. E a gente está lá discutindo qual curso que vai ter, qual curso que não vai ter. E aí eu tenho defendido muito que a gente tenha cursos de computação lá, porque abrir uma universidade hoje sem um curso de computação é a mesma coisa que abrir uma universidade de 1.500 sem curso de navegação. Então, a gente quer disputar os códigos. É muito importante que a gente receba dispositivos e tecnologias e aplicativos prontos, mas que a gente aprenda a fazê-los. Esse é o diferencial que eu desafio, enfim, convido todos vocês a pensar nisso. Algumas coisas podem ser construídas juntas, mas outras coisas a gente precisa partir desde o início. Eu tinha só uma pergunta para vocês, eu vou perguntar de uma vez, que daí vocês podem emendar nas respostas. Essa é uma pergunta minha. Tem um uso muito diferente de internet, inclusive internet móvel, que é da periferia. Que é um uso... É aquele levantamento... Eu tenho um filho que adora Android, por exemplo. Dá para ver que eu uso Apple. E ele ri muito de mim e fala que eu uso porque é muito confortável, porque eu não sei usar. Eu precisava entrar... Eu não uso Android porque eu não sei configurar. Né? E tem um uso muito grande de Android. E também eu já fui em comunidades do Rio de Janeiro em que eu usei o Wi-Fi super bem e é gratuito. Aqui em São Paulo a gente ainda não tem isso, mas tem. Vocês têm um levantamento, vocês têm conseguido pensar em fazer um acompanhamento de que o uso de internet que os internautas de vocês fazem? Eu colaboro, por exemplo, com um projeto que chama Viração. Vocês conhecem o Viração Educomunicação? O meu filho de 13 anos agora é da agência Jovem de Notícias lá. E daí lá eles têm um comportamento bem diferente de uso de internet. É muito mais móvel. Então não adianta a gente ficar pensando em vou fazer a revista para baixar e colocar no slideshow que vai baixar não sei no que no computador. Ninguém vai baixar aquilo, porque o cara está vendo no trem com aquela internet que é X centavos o dia inteiro. Então, tem que fazer também esse ajuste do uso que cada público vai ter. Né? E eu vou aproveitar e fazer uma outra coisa de ajuste. Eu vou comentar, já que tem uma colocação da Ana Maria Coelho. Ela tem um blog de empreendedorismo, chama Lounge Empreendedor. Ela diz que falamos de design da experiência, mas as empresas não sabem que experiência deve oferecer ao cliente. Por quê? Porque as empresas ainda querem criar oportunidades para um país que seria da FGV. Não é o país das comunidades, não é o país real. Como é que vocês indicariam que essas empresas se recolocassem? Aproveitar que estou com o microfone na mão, vamos responder rapidamente, o tempo é muito curto. São muitas perguntas de caráter bem diferenciado. A primeira é sobre o governo, participação. Eu concordo com aquela tese que diz que tudo que funciona tem a governança local. Então, qualquer projeto do governo, de uma empresa, se o povo daquela comunidade não se apoderou da tecnologia, do conhecimento, da gestão daquilo, mais cedo ou mais tarde ele se acaba. Na primeira crise, vai se acabar porque o povo não vai lá e recupera. Então, tudo que funciona tem a governança local. O gestor público ou a empresa que não entende disso vai viver criando projetos e programas que se acabem em curto prazo. A tecnologia, eu vou levantar só um ponto, para nos estender aqui na reflexão. A gente tem que estar muito claro uma coisa.
O Brasil não é essa sala. Há uma imensa multidão no Brasil de gente que ainda não lê, que ainda não escreve e que não tem acesso à interatividade, nem tem de computador. Eu, por muito pouco, me incluo desses. Então, eu estava até brincando ali, cadê a Carolzinha? Então, gente, minha amiga, a Carolzinha começou aqui o plenário, aqui, foi só uma brincadeira de coração, Carol. Ela falava de 5 palavras, 3 eu não entendia, porque tudo era americana. Não sei o que, o Social Good, o Express, não sei o que, até brinquei com ela, falei, se acalma, bicho mais educado. Não. Então, assim, nós vivemos a mesma linguagem, os androides, o não sei o quê. Tem gente que não sabe o Word, né? É sério. Então, educação para usar tecnologia, educação financeira para os novos formatos de banco móvel. A gente precisa entender que tem uma fase inicial que é educar o povo para isso, que é urgente. Por isso, parabéns para a Universidade Popular. Então, se a gente quer que esse povo utilize isso, vamos ter que educá-lo, porque muita gente está fora desse mundo. Certo? Então, eu queria chamar muita atenção. Eu termino 10 segundos só para dizer uma experiência que a gente teve ano passado no Conjunto Palmeiras, uma experiência real, de uma grande operadora de celular, com uma grande operadora de cartão de crédito, um pagamento móvel. Era uma tecnologia excelente. Era pagar e comprar e vender por celular. A população não aderiu, porque ela não entendia como é que ela pagava por celular. Ela pensava que o dinheiro dela ia voar. E que na hora de eu pagar, esse dinheiro sai correndo, né? Pode parecer brincadeira, mas não é. E se roubarem meu celular, meu dinheiro vai embora dentro do celular? Como é que é isso? A gente não convenceu a operadora da telefônica, de telefonia, de que precisava fazer educação financeira, que eles, é claro que o povo vai entender, eles passam mensagem para todo mundo. Uma coisa é passar mensagem, outra coisa é pagar e receber por celular. Então, a comunidade não aderiu, o programa acabou, porque não teve educação financeira para o uso da nova tecnologia. Eu deixo aqui com uma contribuição muito boa para a gente pensar, esse novo momento tecnológico de inovação precisa de educar o povo para isso. Só para falar sobre sua fala aqui. Já era. Existe uma pesquisa feita pelo IBASE. Existe uma pesquisa feita pelo IBASE chamada Comunicação e Juventudes em Movimento. Se tacar aí no Google, você vai achar um estudo sobre isso, que é um levantamento que o IBASE fez sobre esses usos. Bom, eu sou Márcia Farias, eu sou fotógrafa formada pelo Imagens do Povo e aluna atualmente da SPOC. Eu vim aqui rapidinho falar sobre a minha experiência como aluna. O que para mim é interessante fazer um curso de publicidade afirmativa. Muitos dos alunos que fazem parte da escola já têm seus projetos, já trabalham fora em diversas coisas diferentes. Alguns são dançarinos, outros têm TV comunitária, trabalham com lixo. E fazer um curso desse nos ajuda a direcionar o nosso trabalho de uma forma mais melhor, assim, mais adequada, ter mais público, ter um alcance maior. Então, é bem interessante para a gente já utilizar as coisas que a gente aprende no trabalho que a gente faz. Assim. Eu queria falar mais algumas coisas, mas eu sei que o tempo está apertado, o pessoal está correndo aqui, então é isso. Nós vamos ter que encerrar agora. Mas a gente vai ter um almoço, eu agradeço todo mundo que participou. Algumas coisas que são ditas aqui são, na verdade, pautas globais. Está acontecendo na Índia, está acontecendo na África. Então, algumas coisas que você viu acontecer aqui são pautas globais. A gente vai estar aí para o almoço, quem quiser conversar com a gente, trocar ideias. Muito obrigado. Querida. Obrigada, Dinho. Obrigada a todos vocês. Parabéns, o painel foi maravilhoso.